Olá, voltamos para mais uma aula, mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de estar agradecendo a você que está me assistindo pela confiança do nosso trabalho. E eu estou muito feliz por onde nós temos andado, pelas cidades, pelas capitais, pelo estado, por todos os eventos onde nós temos marcado presença ali, nós temos sido recebidos com bastante carinho. E eu fico muito feliz por isso. Isso é sinal, é um termômetro, é um feedback de que nós estamos no caminho certo. Porque essa é a nossa proposta. A nossa proposta é poder ajudar pessoas, é ajudar profissionais a se desenvolverem, a crescerem, a alçarem novos patamares na sua vida profissional. Então esse é o nosso objetivo, é fazer com que você possa ter conteúdo de qualidade, aprender, ter estratégias de trabalho, ter conhecimento, ter conteúdo que lhe dê segurança para você desenvolver o seu trabalho a contento, tá? Então, meu muito obrigado. Antes de iniciar essa aula, eu não poderia deixar de agradecer o meu muito obrigado pelo carinho que vocês têm prestado à minha pessoa, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Na aula de hoje, nós adentramos falando sobre a questão de vírus, sobre a questão de virologia, tá? É muito importante que a gente entenda esse micro-organismo, é muito importante que a gente entenda as particularidades desse micro-organismo, porque vai nos facilitar na hora que nós formos vender esse serviço, na hora que nós formos explicar para os nossos clientes que realmente nós conhecemos, né? Infelizmente, quando nós aprendemos sobre a temática verruga plantar na instituição de ensino a qual nós nos formamos, né, seja ela qual for, é natural que se aprenda desde o HPV em diante. Então já começa a aula dizendo assim, qual que é o agente etiológico de verruga plantar? E aí mostra o HPV, né, papiloma vírus humano, e já se começa a aula por aí. Depois traz a questão de identificação de verruga, né, as semelhanças em relação a outras patologias, e começa a desenvolver e parte, né, para o tratamento propriamente dito, tá? Então acaba que nós somos prejudicados por não entender sobre a questão desse agente etiológico e da classificação desse agente etiológico em detrimento a outros tantos, porque vírus são mais de 2.000 tipos de vírus catalogados, né? Em termos de HPV, são 140 tipos de HPV, dentre eles existem alguns que são patogênicos, são cancerígenos, né? Nós temos aí o HPV, o vírus que acomete ali o colo do útero, que é bastante conhecido, né? Então, muitas vezes quando a gente fala sobre HPV, logo vem aquele medo, aquela questão que nos aflige e aflige o cliente também, onde a gente tenta passar uma informação para ele, aí ele absorve uma questão de informação misturada, vamos dizer assim, aí ele assusta quando você fala assim, é um vírus HPV, aí ele já mistura todas as coisas em relação à questão sexual, né, de transmissão por ato sexual. Por quê? Porque, né, falta conhecimento no geral, não só da questão do cliente em si, do paciente, né, essa falta de informação, mas acaba também sendo do profissional. E aí a gente fica até com medo, né, e cria um tabu sobre esse tipo de conversa. E a gente acaba não querendo falar, e quando fala de uma forma muito superficial, já na tentativa de fazer com que esse cliente, ele mesmo por si, escolha não realizar, não dar prosseguimento ali no procedimento, tá bom? Então a ideia, o objetivo é a gente conhecer um pouco sobre essa partícula viral, sobre essa unidade, sobre o complexo que é, mesmo dentro de uma simplicidade estrutural viral, o que é o vírus, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é o vírus, como que funciona ele no organismo, a sua estrutura viral, do que compõe esse vírus, a classificação, vamos entender um pouquinho sobre classificação, para a gente ter uma segurança maior para poder falar para os nossos clientes o que isso significa, tá bom? Então, virologia é uma ciência do ramo da microbiologia
que estuda os vírus e as suas propriedades. Então a virologia, que é justamente esse conteúdo que nós estamos aqui estudando, é uma ciência, é um estudo, né? Todo sufixo, quando vem dessa maneira, logia significa ciência, significa estudo. Isso você já sabe. Viro vem de vírus, tá? Então é uma ciência do ramo da microbiologia, ou seja, que estuda todos os micro-organismos no seu contexto estrutural, no seu contexto de classificação, taxonomia e como que eles se comportam no meio ambiente, nos organismos vivos, tá bom? Que estudam os vírus e as suas propriedades. E é sobre isso que a gente vai falar daqui por diante, tá bom? A intenção não é fazer, como eu já disse anteriormente, que você vire um biólogo, que você vire um biomédico, que você entenda tudo sobre a questão de microbiologia e sobre a questão de virologia, sobre vírus, mas é que você tenha um entendimento básico, um entendimento necessário para que, como podólogo, você possa se desenvolver na hora que você estiver oferecendo o serviço de verrugas plantares. Então vamos lá. O vírus é uma partícula infecciosa muito pequena, tá? Ela nem pode ser observada dentro da questão microscópica de uma forma óptica. Somente o microscópio eletrônico é possível fazer uma análise visual desse micro-organismo, de tão pequeno que ele é, tá? Dentro da literatura, da doutrina dentro da microbiologia, lá fala que ele é um ser filtrante, né? Um ser filtrado, ou seja, um cientista, quando observava ali nas plantas alguma coisa que fazia com que as plantas se sentissem doentes, né? Que fossem contaminadas, ao fazer esse estudo, ele colocou um filtro, né, e colocou esses micro-organismos dentro desse filtro e pôde observar que esses micro-organismos, a qual ele estava querendo descobrir do que se tratava, eles passavam pelos diminutos do filtro, ou seja, eles não se prendiam no filtro, de tão pequeno que ele era, ele conseguia passar. Diferente dos outros micro-organismos, das bactérias, dos fungos, que eles permaneciam ali nos diminutos desse filtro, né? Então ele é muito pequeno, tá? Outra coisa, outra característica do vírus, o vírus ele é considerado um ser não vivo, tá bom? Ou seja, ele sem uma célula hospedeira, sem um maquinário celular para que ele possa se desenvolver, para que ele possa replicar, para que ele possa se multiplicar dentro de uma célula viva, ele fica inerte no organismo, sem ação nenhuma, tá? Então, ele necessariamente ele precisa de uma célula hospedeira para poder se desenvolver. Isso a gente vai estudando agora no decorrer das aulas para que haja um melhor entendimento. Em relação a isto que eu falei sobre o vírus não ser considerado um ser vivo, é uma discussão bem calorosa, bem profunda entre pesquisadores. Uma parte defende que o vírus é um ser vivo, outra parte defende que o vírus não é um ser vivo. Verdade é que o vírus ele não faz parte dos 5 reinos, ou seja, o vírus é um grupo sem reino, né? O vírus é um grupo sem reino. Quais são esses reinos? O reino Monera, né? Que inclui a questão das bactérias dentro do reino Monera. O protista, que inclui as algas, né? O reino Fungi, que inclui os fungos, as leveduras, os cogumelos, os bolores. O reino Plantae, que estão ali os pinheiros, que estão ali toda a parte de vegetação. E o reino Animalia, que está a minhoca, o camarão, a rã, que é o reino animal ou metazoo. Então, dentro desse contexto, se é um ser vivo ou não, não nos compete a querer entrar dentro dessa discussão. O importante é nós percebermos o quão é importante estudarmos a estrutura viral, percebermos como que é a ação desse vírus e não nos aprofundarmos nessa questão dessa discussão científica, se é um vírus
se o vírus é um ser vivo ou não, tá bom? Então, porque existem várias óticas, né, várias visões a respeito disso. Se você observar sobre a questão de que ele necessita de um outro organismo vivo, né, no caso uma célula hospedeira, um maquinário celular, para poder se desenvolver, ou seja, ele não tem vida própria, ele não se desenvolve sozinho, a gente poderia considerar que ele não é um ser vivo, tá? Então vamos lá. Bom, só recapitulando, o vírus e as suas características gerais. Então eles não são considerados organismo vivo dentro do contexto de depender de uma célula como hospedeiro para poder se multiplicar. Ele é totalmente filtrável devido ao seu tamanho, ou seja, dentro dos experimentos científicos ele é filtrável. O vírus ele possui uma insuficiência de enzimas próprias, por isso que ele necessariamente precisa estar dependendo de uma célula viva para ele poder passar por esse processo de replicação. Ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Um parasita intracelular obrigatório. E eu gostaria de deixar aqui uma ênfase em relação a essa frase, porque tudo aquilo que você for estudar a respeito de vírus, sempre essa vai ser a maior característica. Então sempre vai falar que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. E vamos destrinchar um pouquinho essa frase para a gente entender o que isso quer dizer e a proporção que isso significa quando nós falamos sobre características do vírus, ok? Então, ele é um parasita. Parasita não traz essa conotação de doença, de enfermidade, ok? Embora quando a gente fala um parasita, a gente sempre linka a questão de doença. Mas nesse caso aqui, parasita é porque um organismo depende de outro. Ou seja, um ser depende de outro para poder sobreviver, tá? Então, o vírus ele depende de outra célula para poder ter a sua ação. Ele é intracelular porque ele só desenvolve dentro da célula, dentro da célula, tá bom? Então, ele fora da célula, ele fica inerte no organismo sem ação nenhuma. Ele só vai funcionar dentro da célula, por isso que ele é intracelular. E é obrigatório porque se ele não fizer assim, ele não se desenvolve, ele não multiplica, não há replicação e o vírus perde o sentido dele, tá bom? Então, por isso que é um parasita intracelular obrigatório. O vírus também, ele não é do todo ruim, né? Nós olhamos o vírus dentro de uma prisma, dentro de um aspecto de que ele é danoso, de que ele causa muitos danos ao ser humano, causa muitos danos às espécies, né? Mas ele tem o seu lado bom também, né? Se você já lembra, se você já ouviu falar em controle biológico, o que é um controle biológico? É justamente utilizar de alguns micro-organismos para que em nosso favor, dos seres humanos, eles nos tornem favorável dentro de um controle, dentro de um contexto ambiental, tá? Então, se você analisar, por exemplo, dentro da agricultura, existe a largata da soja. Essa largata da soja, ela destrói toda uma plantação. Então, é utilizado o vírus, um vírus, né, que vai combater essa largata. Então, o vírus, num todo, não é mal, né? Não tem toda essa ação maldosa como nós percebemos, tá? Também ele é utilizado em nosso favor, e isso é chamado de controle biológico.